É isso aí, pessoal. Bem-vindo aqui, mais um vídeo aqui nosso do Moderno Work Drops. A gente está aqui hoje com um time reduzido, só estou eu e o Valdemar aqui hoje. Tudo bem, Valdemar? Do Joia, Newton, beleza? Tudo jóia, obrigado. O que a gente veio falar aqui hoje, né? Hoje a gente veio trazer um vídeo para vocês para falar um pouquinho da parte que a gente tem de Endpoint Security aqui dentro do Endpoint Manager, né? A gente queria também falar um pouquinho da integração com a Microsoft Endpoint Security. O Microsoft Endpoint Security é o nosso antigo ATP, né, também conhecido como ATP, que mudou de nome recentemente. E para começar, Valdemar, eu queria te fazer uma pergunta. O que a gente tem de vantagem aqui fazendo a integração dos dois? Ótimo. Newton, ótima pergunta. O que a gente vê de benefícios em si para a integração entre o Endpoint Manager, Intune e o Endpoint Security? É que a gente consegue ter regras de acesso condicional para saber se o dispositivo tem compliance a partir do momento do status que ele tem dentro do portal do Security Center em si. E além disso, fazer o onboarding desses dispositivos no portal do EDR. Então, o Intune consegue fazer o onboarding nas máquinas, né, o Windows 10, 8.1, por exemplo, e você ter uma agilidade para isso, porque para que você consiga ter as informações dentro do Endpoint Security, precisa fazer um onboarding. Então, isso que acaba sendo alguns benefícios que nós temos entre a integração desses dois produtos. Legal, Aqui eu vou muito bom. mostrar para vocês, pessoal, é, mostrar para vocês algumas, como é que a gente consegue fazer a integração, né? E mostrando também essas possibilidades que a gente tem entre esses dois produtos. Dentro do portal do Endpoint Manager, eu tenho aqui Tenant Administration e logo em seguida tenho Connector and Tokens. Eu posso validar, verificar em cross-plataformas, eu tenho o Microsoft Defender for Endpoint. Eu consigo visualizar que no meu ambiente ele está como unavailable, então ele não está disponível em si para que eu possa ter essa integração. Com isso, como é que eu consigo fazer a integração? Então, eu posso acessar o portal do Security Center, abrir uma aba nova, ou até aqui mesmo nesse portal, descer um pouco mais abaixo, eu tenho aqui Open the Microsoft Defender for Endpoint Admin Console. Então, eu clico nele, e aí eu vou conectar com a conta que eu já estou logado, já vai fazer o single sign-on. E esse é o portal do Security Center. Como eu disse anteriormente, a gente consegue saber qual que é o status desse dispositivo. Então, logo abaixo, eu posso vir aqui em Device Inventory e consigo visualizar em si qual que é o nível de exposição dele. Então, isso eu tenho aqui o nível que ele tem. Então, algumas máquinas como Medium, por exemplo, e uma como High. Então, isso pode ser uma máquina que esteja impactando o ambiente. Então, ele tem alguns itens, então mostra quem são meus usuários, traz algumas informações da máquina em si, e aí eu posso dizer em si que essa máquina está com status como high, e eu poderia tomar uma ação a ela, por exemplo, rodar um antivírus nela, isolar esse dispositivo, e aí o administrador em si do Defender for Endpoint vai tomar essa devida ação. E o que a gente consegue fazer para ter mais segurança para que esse dispositivo em si, quem está logado nesse dispositivo, não consiga acessar, por exemplo, aplicações do Office 365. Então, não vai poder acessar Teams, não pode acessar Outlook. Por quê? Porque não é uma máquina segura. Então, ela está com algum tipo de ameaça. Então, eu consigo ter esses bloqueios em si. Então, nessa integração, como é que ocorre? Então, primeiramente, depois que a gente abriu a console do Defender, eu vou vir logo aqui embaixo em Configuration Management. Então, na console do Configuration Manager, ele tem aqui, é bem intuitivo até, Connect to Intune, que aí eu vou ter mais informações de onboarding, Security Baselines. Então, eu vou clicar em Go To. Logo do lado direito, ele tem aqui Advanced Features, eu vou descer até quase no final dessa aba, descendo mais. Aqui, logo aqui. Então, logo aqui eu tenho o Microsoft Intune Connect. Então, eu vou habilitar. Então, habilita essa possibilidade e vou clicar em salvar. É bem rápido quando eu clico em salvar, acho que é instantâneo até. Quando eu volto no portal do Intune em si, do Endpoint Manager, eu vou voltar aqui no portal e dar um refresh, ele já traz como possível já que a gente consiga fazer essa conexão. Então, nesse primeiro momento, eu já tenho ela disponível para fazer a conexão.
Logo abaixo tem algumas configurações de profile settings, onde eu tenho algumas permissões para algumas possibilidades de integrações em si. Nesse caso, o que a gente vai falar um pouquinho agora é das conexões em si da parte de compliance, que a gente quer ver níveis de compliance em si, de MDM. Então, eu posso, como o Defender for Endpoint também gerencia a parte de Android, suporta, na verdade, Android, iOS, Windows, eu vou habilitar esses 3 itens e também bloquear sistemas operacionais não suportados. Então, eu vou clicar em bloco de sistemas operacionais não suportados e logo em seguida eu vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele já traz para nós já o item como enable, já fica habilitado já. Então, esse segundo passo, eu já tenho ele, na verdade, o segundo passo, né, que a gente primeiro fez habilitou dentro do portal do Defender for Endpoint, e aqui eu tenho dentro do Intune. E aí, como é que eu faço para fazer o onboarding dentro do onboard das máquinas em si, né? Logo aqui do lado esquerdo tem o Endpoint Security e eu vou ter uma aba dentro de Manage chamada Endpoint Detection Response. Então, eu já tenho um profile aqui criado, então eu vou criar um outro profile para mostrar a vocês como é que funciona. Eu vou clicar em Create Profile. Vou selecionar qual que é o tipo de sistema operacional, então vou selecionar o Windows 10 ou superior, por exemplo. Vou selecionar qual que é o profile, que é a parte de Endpoint Detection Response. Vou clicar em Create. E aí o que é mais interessante, eu vou definir um nome, como Windows 10, vou colocar hífen underline 11, vou colocar Modern Work Drops, que é a nossa iniciativa. Clicar em Next. Vou definir, eu posso bloquear que eu não compartilhe arquivos em si, eu posso bloquear ou não. E eu tenho que habilitar a telemetria em si. Então, o nível de telemetria é necessário que ele informe as informações da máquina para que o Defender for Endpoint saiba o que está acontecendo e o Windows 10 em si ou 11 vai reportando. Então, vou clicar em Tá. Next. Valdemar, só uma pergunta aqui então, só voltando um pouquinho aí, falando da telemetria, Opa, os dados que a gente envia são via telemetria, né? Não isso, são são via via telemetria. Intune, são dados via telemetria. Não, Legal. via telemetria do próprio Windows 10. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu vou clicar em Next. Em Scope Tags, eu não vou definir nenhum item nesse momento. E assinalamento, eu vou adicionar um grupo, dispositivo ou de usuário. Nesse caso, eu vou colocar como all users, então todos os usuários conectados em si já vão reportar já direto para... eu poderia ter não simplificar, mas eu poderia ter grupos separados, dependendo... mas nesse caso, como todos os usuários têm necessidade de ter o onboard, é o recomendado. Então, eu vou clicar em Next e, por final, eu vou clicar em Create. Então, eu já tenho meu onboard criado. Um exemplo que nós temos até do item anterior, ele mostra aqui os itens que fizeram onboard. Então, tem alguns que tiveram conflito com policies anteriores que eu já havia, mas eu tenho aqui um portal já, uma política que mostra já todos esses itens como onboard. E aí, o que a gente vai trazer? Quais são os próximos passos? A gente quer demonstrar para vocês os itens de compliance. Então, como é que funciona isso? Então, dentro do Defender for Endpoint, do Intune, quando eu venho aqui dentro da parte de devices, e aí eu posso definir qual é a plataforma, então, que eu vou utilizar. Nesse caso, a gente vai fazer um exemplo com Windows 10. Então, com Windows, vou clicar em Windows. Logo abaixo, eu vou ter assim, Compliance Policy. Então, eu vou clicar em Compliance Policy e eu vou criar uma política. Então, que política é essa? Então, eu vou clicar aqui, Create Policy. Então, vou selecionar o sistema operacional Windows 10 ou superior ou acima. Vou clicar aqui como, vou definir o nome, Compliance Modern Work Drops. Então, vou clicar em Next. Nesse caso aqui, eu não vou falar dos outros itens, para a gente não alongar muito, mas vou falar do item aqui, Defender for Endpoint, onde a gente quer chegar. Então, quando eu venho no item Defender for Endpoint, eu posso definir qual que é o risco que eu mostrei para vocês anteriormente que a máquina estará, o risco máximo. Então, eu posso dizer que o risco máximo é o medium. Se ela estiver acima de Ah, medium, já bloqueia, ela vai ficar como não compliance, por exemplo. Então, o que eu trago aí, de ação? deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Valdemar. Então é por isso que aparece em algum lugar para mim risco lá no quando a gente vai fazer o conditional access? Essa é uma pergunta que todo cliente faz, né? De onde eu tiro esse risco, né?
É daí que vai vir esse risco? Não, não necessariamente, Newton, porque a Ou máquina pode somente, estar né? em. Não necessariamente, porque a máquina pode estar em risco por alguns outros motivos. Então, se o usuário, por exemplo, está fazendo uma viagem inesperada, então a identidade do usuário, ele foi lá e em vez de logar, ele logou no Brasil, por exemplo, e depois de 1 hora logou na Rússia. Então, uma viagem inesperada, ele está em risco. Então, pode ser que a identidade dele foi comprometida. Então, a Microsoft consegue ter essas informações em si, devido à identidade do usuário, e aí trazer se a máquina está em risco. Então, com isso, eu consigo criar níveis de compliance, se a máquina tiver algum tipo de risco, não só pela identidade, para que ele possa acessar ou não, que a gente vai criar uma regra de acesso condicional agora, se ele pode acessar ou não algum recurso em si. Acho que vale a pena a gente comentar que a gente trata tanto o risco do usuário, né, da Isso, identidade, como o risco do dispositivo, como é o caso aqui, né, isso, que a gente está fazendo. isso, Muito isso. bom. Legal. E aqui eu tenho alguns itens de marcar como no compliance, então, se o dispositivo não estiver em compliance, naquele caso, define fine point, ele vai marcar automaticamente como não compliance, deixar como padrão. Clicar em next, scope tags também deixar como padrão. Next, em assinalamento, eu posso definir por um grupo, por exemplo. Então, vou adicionar todos os usuários e vou clicar em next. E aqui ele traz um review da regra que nós criamos de compliance e clicar em create. Então, aqui eu tenho uma regra já de compliance definida. Então, foi criada uma regra de compliance. O que vai trazer para nós como benefício isso? Que eu vou criar uma regra, posso criar uma regra de acesso condicional. Então, dentro do próprio Endpoint Security, em si, eu tenho lá dentro de Manager, eu tenho um Conditional Access, que é uma funcionalidade do Azure AD, que é integrada junto com o Intune, mas é uma funcionalidade do Azure AD, onde eu consigo ter uma série de possibilidades. Então, nesse caso, a gente vai criar uma nova regra em si, uma nova policy, focando na parte de compliance do Defender Find Point. Então, vou colocar aqui MDE de Defender Find Point Compliance, por exemplo. E aqui eu vou definir quem são os usuários. Então, eu posso definir como all users, ou definir um usuário específico, por exemplo, ou um grupo. Então, nesse caso, estamos fazendo um ambiente controlado de laboratório. Então, sempre que forem fazer, façam no ambiente controlado. Então, testem antes. Então, validem. Tem a opção de utilizar como report only primeiro. Então, posso selecionar. Então, nesse caso, a gente vai selecionar all users, porque é um ambiente controlado que nós temos. Então, acaba sendo mais tranquilo. Então, selecionei meus usuários. E aqui em Cloud Apps Action, então, vai ser os aplicativos que nós temos, onde eu tenho que definir em si, nesses aplicativos, se o usuário vai estar em compliance ou não para acessar esse aplicativo. Então, posso selecionar todos os aplicativos, ou, nesse caso, eu vou definir os aplicativos do Office 365, que aí vem dentro de Flow, Forms, Teams, Office 365 Exchange Online, SharePoint e assim por diante. Então, vou selecionar o Microsoft Office 365. Logo mais abaixo, eu vou vir em Conditions. Não vou entrar em todos os itens de Sign-in Risk, de User Risk, mas eu vou selecionar só a parte de plataforma. Então, eu quero selecionar focado em Windows, por exemplo. Então, plataforma Windows, vou clicar em Done. E logo mais abaixo, em Grant, eu vou definir que eu quero que essa máquina tenha algumas possibilidades. Então, requerir segundo fator de autenticação, deve ser marcado como compliance, hybrid e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui, eu quero que o dispositivo seja compliance, por exemplo. Então, eu vou clicar em Select. Logo abaixo, eu tenho para habilitar essa policy. Então, eu posso deixar como report only para validar se está ocorrendo, se essa policy está funcional. Então, a gente consegue ter só relatório, só se passou por essa policy. Deixar ligada ou desligada. Então, nesse caso, eu vou deixar ligada e vou clicar em Create, por exemplo. Então, conseguimos criar policy já dentro do acesso condicional chamado MDE Compliance. Qual que é o próximo passo? É validar se o usuário está em compliance para acessar um portal, por exemplo, acessar alguma aplicação. E aí, o que traz? Isso vai trazer de benefício. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa máquina, então eu vou abrir uma aba nova, por exemplo, abro uma aba nova, e quando eu abro uma aba nova, eu vou abrir aqui o meu portal, por exemplo, portal.office.com. E aí, quando eu venho em portal.office.com, qual que é o primeiro item? Eu preciso selecionar um usuário em si para fazer o acesso. Então, eu vou selecionar o Valdemar mesmo. Quando eu seleciono o Valdemar, nesse caso em si, eu consigo ter a visibilidade em si
que esse dispositivo tem compliance, eu consegui passar, pudesse passar. Mas posso pegar uma outra conta, por exemplo, vou logar com uma outra conta, então vou logar em privado, de uma conta que eu sei que talvez não esteja em compliance. Então, portal.office.com, por exemplo. Eu vou selecionar o usuário General Grievous, Grievous, @config.mgbr, por exemplo. Eu vou colocar minha senha, a senha desse usuário. Eu vou tentar acessar. Quando eu tento acessar, vocês podem ver aqui a mensagem, agora que ele nos traz, usuário General Grievous, você chegou até aqui, ok, mas a aplicação contém informações sensíveis. E aí, para você fazer isso, seu dispositivo e cliente tem que estar em compliance. E aí ele não está em compliance. E aí você pode logar com outro usuário, em algum momento eu preciso chegar que essa máquina esteja em compliance para que eu possa acessar essas aplicações em si. Então, isso nos traz benefício porque o usuário não vai conseguir acessar de qualquer lugar. Então, vou na máquina que é de uma LAN house, por exemplo, vou acessar meu e-mail. Não, não pode. Por quê? Porque eu tenho um dado sensível, eu tenho informações confidenciais. Então, eu começo a entrar em itens de Zero Trust, que eu tenho garantia na minha identidade, garantia no meu dispositivo, garantia de segurança, para que esses dispositivos não... para que esses dados, né, que o usuário esteja acessando não sejam vazados, por exemplo. Legal. No exemplo aqui, né, que você mostrou, não foi exatamente o exemplo de estar em alto, médio ou baixo, né? Foi tentar passar pelo conditional access num browser que na verdade você não consegue verificar o dispositivo, né? Como ele estava anônimo. Mas a gente deu o recado aí, né? Então, se o dispositivo estivesse marcado ali, se ele tivesse com um risco alto, médio, não ia passar. Na verdade, ia tentar com o médio, né, no exemplo que a gente passou aqui. Isso. Se ele estivesse com risco maior que isso, ele não passaria pelo Continual Access, porque a máquina não teria compliance. Sim, isso mesmo, Nilton. Então, mais uma vez, a política de compliance, que é uma política simples, mas muito eficaz, né? Sim, que nos acaba trazendo cada vez mais segurança para que esses dispositivos em si sempre estejam garantidos para poder acessar aquela aplicação em si da companhia. E nos traga mais segurança a todo momento também. Muito Nilton, legal. Vamos ficar definindo agora com próximos passos aqui para o pessoal. Então, a gente vai falar nos próximos vídeos, continuar falando ainda da parte de Endpoint Security, vamos falar um pouquinho de antivírus, como integrar, da parte de Disk Encryption, que é o nosso BitLocker, Firewall, vamos falar a parte de Attack Surface Reduction, criar policies em si de Device Control, por exemplo, Application Control. Então, tem uma série de itens, uma série de possibilidades que a gente consegue ter em si. E aí teremos os próximos vídeos para falar um pouquinho mais desse assunto. Tá joia? Fechado, Valdemar. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, pessoal, aí por acompanhar a gente agora e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até logo.